queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar aqui ainda sobre a educação especial. Estamos nessa jornada aqui juntos, né, entendendo cada ponto. E hoje nós falaremos, além, né, da sala de recursos multifuncionais, outros assuntos também que advêm dessa relação, tá? Então, nós vamos entendendo aqui, conforme vão caminhando as nossas questões, né, como que essa relação da sala de recursos multifuncionais, ela vem para auxiliar o aluno em vista do que realmente tem que ser trabalhado com ele, o que tem que ser desenvolvido, né? Então, a matrícula ali da sala de recursos multifuncionais, ela é uma sala especial, tá, gente? Não sei se vocês já viram, é uma sala especial que tem materiais específicos para trabalhar aquelas habilidades que os alunos podem ter, né? Que podem dinamizar ali o seu ensino, tá? Então, elas podem ser feitas na mesma escola. Tem escolas que ofertam a sala de recursos multifuncionais ou até com matrícula em outra escola, tá? Então, o aluno estuda em uma instituição e faz ali em contraturno, trabalha ali na sala de recursos multifuncionais, tá? Por isso que lá na sala regular, esse aluno terá o auxílio ali do professor do AE, muitas vezes, cada caso é um caso, né? E em outros momentos, né, ele vai frequentar ali a sala de recursos multifuncionais para auxiliar também no seu desenvolvimento, tá? Então, a ideia é trabalhar de maneira integrada esses profissionais para que consigam auxiliar nas dificuldades, na deficiência desse aluno, tá? Então, o professor ali da sala de recursos multifuncionais, ele faz um trabalho complementar, tá? É o que o professor ali da classe regular vai fazer, tá? Da classe regular, o professor do AEE, tá? Então, a ideia é justamente a gente pense nessa contemplação e nessa integração do ensino, tá, gente? E a sala de recursos multifuncionais, ela está prevista tanto para os alunos com deficiência, tanto para os alunos com transtorno global do desenvolvimento e também para os alunos com desabilidade ou superdotação, tá? É o público do AEE em si. Ok, então vamos lá para a nossa primeira questão, sem mais delongas, né? Temos bastante coisa para trabalhar hoje. Então vamos lá, gente. O que ele diz aqui primeiramente? Questão 1. O programa da sala de recursos multifuncionais apoia a organização e a oferta do atendimento educacional especializado. Ok, um apoio, né? Eles se apoiam entre si ali. Ok. A oferta do AE, prestado aos aprendizes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, a superdotação, aquilo que eu já havia falado para vocês, tá? Se falar assim na questão que não, os alunos de altas habilidades ou superdotação não precisam frequentar a sala de recursos multifuncionais ou não têm esse direito só porque são alunos com potenciais, né, elevados. Então, justamente, eles não precisam, não, eles precisam sim, tá, gente? Até porque a gente precisa de uma adequação desse aluno, né? Muitas vezes é um aluno que precisa aí de habilidades que precisam ser trabalhadas, né, para que ele não se perca ali dentro dessa superdotação, para que a ideia sempre de desenvolvimento ela ocorra, tá? Então, são disponibilizados aqui, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem. É isso que a lei prevê, tá? Que nós precisamos garantir isso aos alunos. São disponibilizados pelo programa, exceto aqui, né? O programa de sala de recursos multifuncionais, que traz que era a exceção, tá? O que não é disponibilizado dentro da sala de recursos multifuncionais? Materiais pedagógicos, será que tem lá? Com certeza, né, gente? Tem ali os materiais pedagógicos elencados. Professores especializados? Isso aqui é um ponto bem peculiar que nós vamos trabalhar. Materiais de acessibilidade? Será que, né? Assim como materiais pedagógicos, materiais de acessibilidade também. Equipamentos de informática? Podem ter? Podem. Né? Nem sempre tem, vai depender dos recursos dispostos ali. Ou nenhuma das alternativas. Então, aqui também está errado. Então, no caso, né, ali não está. O que acontece aqui, gente? Quando ele vem com essa relação dos professores especializados, na sala de recursos multifuncionais, a gente tem, sim, um professor que, na maioria das vezes, ele é, sim, formado, né? Tem uma pós-graduação em educação especial, tem formação ali específica, mas não necessariamente a lei exige isso, tá? Então, a ideia lá que o professor do AE, sim, ele precisa ter, no caso ali, a relação, no caso, a exceção, né, que ele quer disponibilizar para o programa. Então, o programa, ele não vai especificar isso, tá? Sendo claro que a maioria dos professores ali, eles têm especialização, mas aqui há a exceção que o programa não disponibiliza. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui? Nós temos a organização em torno de uma relação geral da educação. O que acontece?
Os sistemas educativos, eles vão organizar, então o sistema estadual de educação, ele vai organizar a disponibilização desses profissionais e os sistemas municipais disponibilizarão esses profissionais. O sistema nacional como um todo, ele vai deixar isso a critério dos sistemas de ensino, tá? Então, ele não vai especificar exatamente os professores precisam ser especializados. Se a Secretaria Estadual vier com essa qualidade, com essa contemplação, ok, ótimo, né? Então, isso será dado, tá? Então, gente, sempre quando a gente pensa numa hierarquia de leis, a gente pensa nessa relação, vem do nacional, né? Depois passa para o estadual e para o municipal. Eu tenho uma estruturação em que eu penso que se é para dar mais qualidade em âmbito estadual e superar o nacional, e o estado consegue dar conta disso, ok. O município consegue dar conta disso, ok. Agora, se é algo para restringir o que está dizendo em lei nacional, não pode, tá? Então, aqui, esse negócio dos professores especializados, eles confundem devido a isso, tá? Que sim, a maioria dos professores hoje que trabalham dentro da sala de recursos multifuncionais são especializados, mas não exatamente que a estruturação nacional traga isso, tá? Que o programa fale alguma coisa em relação a isso, ok? Por isso que o nosso gabarito da incorreta aqui é a letra B. Tranquilo? Na 2 ele fala assim: para a implementação do decreto 6.571 de 2008, os sistemas, vou junto aqui, né? Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas classes comuns do ensino regular e no AEE. Ok. Será ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Sobre o trecho acima ocorre o quê? Então, gente, o que acontece? Dentro da relação, né, depois que veio lá toda a relação da Declaração de Salamanca, né? Toda a relação dos decretos essenciais aqui para o atendimento do aluno com deficiência, o que acontece? Quando a gente pensa no atendimento do AEE ou a oferta dos recursos multifuncionais, ele pode ampliar a relação ali das instituições comunitárias filantrópicas, porque elas recebem, né, dinheiro do poder público. O sistema educativo como um todo, independente se ele é uma instituição privada, independente se é uma instituição comunitária, uma instituição confessional, filantrópica, ela faz parte do sistema educativo e os direitos à educação servem para todos, tá? Então, a ideia da sala de recursos multifuncionais, sim, é essa ampliação e também do centro de atendimento especializados. Então, por exemplo, hoje nós temos escolas especializadas que atendem algumas deficiências específicas, né? Centros que, por exemplo, as APAES, enfim, né, que são centros especializados em torno das deficiências. Então, nós temos centros também que contemplam crianças só com autismo, né? Vai depender de secretaria para secretaria essa contemplação. E cada sistema de ensino vai organizar-se de uma maneira visando sempre qualidade, né? Alguns estados têm mais suporte, outros não têm tanto. Então, a ideia é a gente olhar para esse parâmetro global, tá? E entender que quando ele fala, né, da relação sim, matricular esses alunos, sim, é um direito, né? No ensino regular, de maneira preferencial, conforme está lá no nosso LDB. E sim, essa sala de recursos multifuncionais será atribuída, né? Ou até o centro de atendimento especializado ali para esta criança, ok? Então, gente, aqui vamos pensar que as duas frases estão corretas. Ele fala está completamente correto. Aqui é nosso gabarito letra A, tá? Nas outras ali estão incorretas. Tranquilo? Vamos lá para a nossa questão 3, que diz o seguinte: os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e outras habilidades. Já cansaram, né, de ouvir isso daqui, mas é isso mesmo. A repetição aí ajuda vocês também. Do ensino regular e no AE, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Isso aqui nós já vimos, né? Então é isso mesmo. O atendimento educacional especializado tem como função o quê? Vamos lá. A. Atender as necessidades específicas relacionadas às altas habilidades ou superdotação, desenvolvendo atividades de enriquecimento curricular nas escolas do ensino regular em articulação com as instituições de educação superior, profissional e tecnológica, de pesquisa, de artes, de esporte, entre outros. Vamos lá, gente. Será que o AEE, você viu como restringiu ali? Ele vai atender somente os alunos com superdotação?
Ele tirou ali o público da, enfim, da deficiência, dos transtornos? Não, né? Então, atender necessidades específicas relacionadas a outras habilidades, o AEE, é muito mais do que isso, né? Ele vai atender os alunos com superdotação, sim, tá? Mas não é essa a única função dele. Por isso que nós vamos eliminar a letra A. Na B ele fala que o profissional vai identificar, elaborar e produzir, organizar serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos, público-alvo da educação especial. C. Complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Vamos lá. D. Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Vamos lá. O que está dizendo aqui, vamos pensar assim, que realmente está trazendo uma relação completa, né, da educação especial como um todo. Vamos lá. Então, nós temos aqui as alternativas. Ok. Então, ele diz que identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, ele vai muito além, né? Com esse negócio de produção, organização de serviços. O professor, ele vai fazer essa adaptação curricular, o professor estará ali junto, né? Integrado com a equipe pedagógica, a pensar no melhor para o aluno, né? O melhor atendimento, as melhores aulas que visem o desenvolver. Ok. Então, esse papel, quando ele coloca identificar, elaborar, produzir serviço, então ele vai além, né? Ele vai muito longe. Não, isso tudo, gente, o professor, de alguma maneira, né? Vamos pensar de maneiras especificadas, até faz, mas não seria exatamente a relação ali pontual do que deve ser feito, entende? Então, quando ele coloca aqui na C, complementar ou suplementar, sim, é esse o papel dele, ele vai complementar, ele vai suplementar a formação do aluno. Ele não vai fazer tudo sozinho, elaborar, produzir, organizar, né? Como ele está dizendo ali na B, entende? Então, por isso que aqui a C, de uma maneira mais equilibrada do papel do professor do AE, ele traz isso, né? Recursos, serviços, participação e tudo isso está bem certinho, tá? Nosso gabarito letra C. E as outras divergem ali um pouco, ou não estão completas de como essa estruturação acontece. Na questão 4, na resolução número 4 de 2009, que institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado do EE, o artigo 1º temos: para a implementação do decreto 6.571 de 2008, os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas classes comuns do ensino regular, né, e no atendimento educacional especializado. Aqui, vamos lá, continuando. Ofertado em sala de recursos multifuncionais ou centro de atendimento educacional especializado, né? Seja numa escola especializada, de acordo com a sua deficiência, ou seja aí na sala de recursos multifuncionais, ok, da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Pode-se afirmar que são valores que guiam esta resolução. Valores, gente, ele colocou, né? Meio com uma relação interpretativa ali do que realmente é a objetividade da resolução, do decreto específicos aqui, que trazem o AEE como primordiais para que realmente esse aluno esteja ali ambientado, né, esteja com a adaptação correta, né? Então, eu tenho o professor da classe regular, eu tenho o professor do AEE que estarão unidos ali, ou até os serviços do AEE, né? Que é, no caso ali, a sala de recursos multifuncionais é um dos exemplos. Então, quais são os valores que guiariam esta resolução? Vamos lá. Então, ele diz assim: uma educação inclusiva com foco técnico. Será que o foco é só técnico? Eu estou pensando no humano, no social? É só uma relação técnica? Não, né, gente? Porque isso ultrapassa o pedagógico, social e emocional. Se eu estou falando de educação integral, a educação integral, dentro dos seus aspectos formativos, ela é para todos, né? Ela não é só para os alunos ali da classe regular, enfim, que não tem nenhuma dificuldade ou não tem nenhuma deficiência, né? Então, os alunos típicos. Então, a ideia é a gente pensar que a ideia do foco técnico deixa a alternativa ali incorreta, ok? Então, na A está errada. Na B, ele diz assim: educação especializada e valorização da diversidade.
Vamos lá, na C, educação inclusiva e valorização da diversidade, educação especializada e segregação do estudante. Segregação do estudante, gente, vamos segregar ele jamais, né? A educação não tem esse papel. Educação inclusiva e desenho universal. Vamos lá, nós já estudamos em outros momentos que a educação inclusiva, quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente pensa numa relação ampla de educação e que a educação especial é um dos pilares. Ok. Então, se eu tenho uma relação completa de educação, o que eu tenho que pensar? Que essa educação, ela vai incluir todos que advêm dessa sociedade que estão presentes aí nessa multidiversidade, né? Nessa sociedade que é valorizada aí em torno da sua diversidade. Então, eu tenho que, se a educação especial, o AE, estão aqui dentro da educação inclusiva, então a educação inclusiva está aqui realmente organizando tudo, né? Então eu tenho aqui, ó, possivelmente você já elencou o gabarito, né? Nosso gabarito letra C, que fala de educação inclusiva e valorização da diversidade. Aqui na B não é, porque educação especializada. A ideia não é de especialização, dando assim, os meus alunos com educação especial, eles terão sim, né? A ideia ali de atendimento equitativo, mas não colocando eles no primeiro pilar e deixando os demais no segundo. Não, a relação é equidade mesmo, tá? Então, por isso que a B está errada e na E ele coloca desenho universal, que não tem nada a ver também, tá? Então, nosso gabarito, letra C. Na questão 5, vamos lá, ele diz o seguinte: o atendimento educacional especializado é um serviço muito importante no processo de inclusão e permanência dos estudantes em sala de aula, pois abrange um conjunto de ferramentas que facilitam o processo de aprendizagem de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, TGD, e altas habilidades ou superdotação. Sobre as atribuições do professor no AE, analise as afirmativas a seguir. 1. O professor do AE, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum, utilizando estratégias que promovam a participação dos alunos em todas as atividades escolares? E aí, ele vai estabelecer essa articulação? Com certeza, esse papel é complementar e suplementar, né? Então, tudo isso está certo. Ele pega lá o plano de aula, muitas vezes, do professor, da classe regular e adapta ali para o aluno, enfim, com as suas dificuldades, com a sua deficiência. 2. Organizar somente o número de atendimentos na sala de recursos multifuncionais. Pois caberá ao professor de sala de aula comum indicar o tipo de atendimento? Vamos lá. 3. Elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Ok, então vamos lá. Aqui tem as nossas alternativas, está correto que se afirma ali nas alternativas, ok? Então, gente, vamos lá. As atribuições do professor. Vamos lá, ele fala aqui, ó, elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado. Ok, então vamos lá. Aqui na 2 ele diz organizar somente o número. Será que é só isso, uma das atribuições ali do professor? Não, né, gente? Esse aqui ele tá reduzindo ali algumas questões, até porque isso é feito coletivamente, ali com a gestão, enfim, haverá essa organização, mas não é atribuição do professor em si. Na 3 ele coloca elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade, sim, aplicabilidade, sim, recursos pedagógicos e acessibilidade. Isso bem, está bem redondinho, né? Então, uma questão um pouco mais simples aí para nós. Então, 1 e 3, né, ficaram como corretas, nosso gabarito, letra C. Ok? Vamos lá para a nossa questão 6 agora, que diz o seguinte. O AE tem como função o quê? A formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que as barreiras para sua plena participação na sociedade e o desenvolvimento de sua aprendizagem. O público-alvo do AE são alunos com, né, de novo, aqui ele repete, e alunos com transtornos globais de desenvolvimento. O AE é realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais, substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado também em centro de atendimento especializado. Eu sei que a sua cabeça deu uma bugadinha agora, né? Aqui no final, pelo menos. Calma lá, gente. Vamos para as alternativas, não se desespere. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na ordem que aparece no texto. O AE tem a função o quê? Complementar ou suplementar? Opa, nós já vimos isso em algum lugar, né? Assumir integralmente?
Será que é toda essa responsabilidade do AE? Calma lá, né? Tá extrapolando. Complementar ou suplementar aqui de novo, né? Bem bonitinha, redondinha. Complementar ou suplementar, assumir integralmente. Não, então eliminamos aqui a E, já eliminamos a B, que nós sabíamos que essa integralidade é do sistema educativo como um todo, não só do AE, né, gente? Políticas públicas, a gestão, a família, enfim, todo mundo está unido nesse processo. Ok, tem função de complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos, acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras da sua plena participação? Ok, né? Tá aqui corretinho. Minimizem as barreiras? Será? Eliminem aqui também? Então, vamos continuar lendo. Ok. E desenvolvimento de sua aprendizagem. Ok. O público-alvo do EE são alunos com altas habilidades de superdotação e deficiências, não sendo. Daí é a última parte, né? Aqui ele coloca autismo clássico e deficiência. Será que é isso que a EE diz? Autismo clássico ou altas habilidades? Será que são só esse tipo de alunos? Aqui realmente já definiu, né? Então vamos lá. Ele continua. O EE é realizado prioritariamente em sala de recursos multifuncionais. Ele coloca aqui na não sendo, né, substitutivo às classes comuns. Aqui ele coloca não sendo também e aqui sendo. Será que ele é o substituto da classe regular? Não, né, gente? Então aqui já é não mesmo, tá? Podendo ser realizado também sendo atendimento, sim, pode ser no sendo atendimento especializado, não tem problema algum, tá? Então por isso que aqui nós já temos elencando o quê? Até aqui estava correta D, mas não é, porque aqui ele coloca o estímulo clássico. Claro que se a gente for ver a alternativa A, faltaria ele colocar ali também, né, os transtornos globais de desenvolvimento, mas ele meio que quis dizer isso dentro de uma completude, tá? Por isso que o nosso gabarito é a letra A. Então, gente, tem que ficar antenado mesmo, né? A banca tenta confundir a gente. Então, justamente, complementar e suplementar, eliminar barreiras de alunos com altas habilidades de superdotação que apresentam alguma deficiência, não sendo substitutivo às classes comuns, tá? Então, bastante atenção quando eu vou responder uma questão de completar, porque é isso, né? As palavras ali estão iguais, parecidas, enfim, a gente tem que dar a total atenção aí para conseguir respondê-las, tá bom? Então, vamos lá para a questão 7. O uso de linguagens e recursos de tecnologia no processo de ensino e aprendizagem é fundamental para atender as necessidades dos alunos com altas habilidades. Ok, ponto. Esses alunos muitas vezes possuem um ritmo de aprendizagem acelerado e podem se beneficiar de abordagens pedagógicas que explorem novas tecnologias e linguagens para ampliar oportunidades de aprendizagem. Ok. Vamos lá. Ok, beneficiar pedagógico que explorem novas tecnologias. Considerando a importância do uso de linguagens, recursos e tecnologias para alunos com altas habilidades, assinale a afirmativa correta. Deu uma perdida aqui no texto, mas deu tudo certo aqui, correta, ele quer. As tecnologias educacionais não são úteis para alunos com altas habilidades? E aí, será que elas não são úteis, gente? Lembra que eu falei lá no início para vocês, que nós abordamos também em outros momentos, que tudo que vem para auxiliar os nossos alunos, inclusive, né, ou as pessoas com altas habilidades, são bem-vindas, tá? Então, nós teremos tecnologias, recursos, o que realmente vier para auxiliar no propósito ali desses alunos, ok? Então, por isso que quando ele fala que não são úteis, pelo contrário, né, são sim. Então, já elimina a A. Na B, ele fala assim: o uso de tecnologias educacionais é importante apenas para alunos com dificuldade de aprendizagem, não sendo relevante para alunos com altas habilidades? Também. Tô falando quase a mesma coisa com outras palavras, né? Então, também elimina aqui a B. Na C, ele coloca que o uso adequado de linguagens e recursos de tecnologia no ensino pode ampliar as oportunidades de aprendizagem e o desenvolvimento do potencial dos alunos com altas habilidades. Será que esse uso adequado de linguagem pode auxiliar? Com certeza. Temos uma eleita aqui como gabarito. Vamos ver as demais. Alunos com altas habilidades não necessitam de recursos tecnológicos? Necessitam sim, né, gente? Público do AE também terá tecnologias aqui elencadas no auxílio. O uso de tecnologias educacionais pode ser prejudicial? Jamais, tá? Então, por isso que eliminamos também, ficou o nosso gabarito letra C. Pode ampliar, já é um aluno aí com potencial
é grande, né? Já tem as suas altas habilidades, já foi comprovada a sua superdotação e que agora serão trabalhadas habilidades com ele para que realmente atinja as suas potências, ele consiga se organizar mentalmente, né? Então a cabeça aí dessa pessoa que tem altas habilidades, ela funciona de maneira muitas vezes até mais rápida, né? Porque justamente pensando aí em todo esse potencial que ela pode exercer, a ideia é trabalhando tudo isso, né? Para que ela tenha impactos positivos na sua vida e todos os recursos que vierem para auxiliar, sejam tecnologias, sejam, enfim, qualquer outro tipo de abordagem, equipamento, a ideia é justamente auxiliar nesse processo de desenvolvimento, tá? Então, gabarito letra C, ok? Questão 8. O desenvolvimento do potencial criador é uma das características marcantes dos alunos com altas habilidades. Para estimular essa criatividade, é importante que os educadores conheçam as especificidades desses alunos e utilizem estratégias educacionais adequadas. Das seguintes estratégias educacionais, assinale a mais eficaz para desenvolver o potencial criador dos alunos com as habilidades. Então vamos lá. A. Focar em atividades acadêmicas tradicionais, como matemática e ciências, sem espaço para atividades artísticas ou projetos criativos? Será? B. Oferecer um currículo flexível e enriquecido que permita aos alunos explorarem diversas áreas de interesse e desenvolverem projetos criativos. E. Limitar o acesso dos alunos, ignorar, padronizar. Olha, gente, pelo primeiro verbo aqui, no infinitivo, a gente já consegue ver qual é a alternativa correta, né? Será que eu quero limitar o meu aluno, ignorar ele, padronizar? Jamais, né? Quando vierem essas palavras aí nas provas de vocês, tá? Vocês eliminem a alternativa porque está totalmente errada. Ok. Então, gente, focar em atividades acadêmicas tradicionais não seria o certo também, né? Então, claro que isso vai depender muito da abordagem metodológica, mas também está errado. Então, a ideia aqui do nosso gabarito, que vai realmente trazer uma melhor abordagem educacional para a nossa criança, é a alternativa letra B. Ok, gente, então vocês viram que algumas questões são mais tranquilas, outras são mais complexas. Nós falamos bastante dos alunos com altas habilidades, das salas de recursos multifuncionais, e esse tipo de questão eles vêm atrelados mesmo para realmente fazer aí uma completude de como essa educação especial está organizada, tá? Então vamos lá, continuando aqui, ainda faltam 2 questões. Tome uma aguinha e um café que nós daremos continuidade. Vamos lá. Questão 9. No atendimento educacional especializado aos estudantes com desabilidades ou superdotação, uma prática adotada aqui pelo município, um determinado município aqui, para os estudantes com desabilidades ou superdotação é o quê? Tá, gente? Essa prática, quando ele traz a relação específica do município em si, tá? Não se atrelem a isso, porque essa é uma prática que visa aí trazer a relação da qualidade no geral, tá? Por isso que é interessante essa questão. Vamos lá, na 9, ele coloca assim: a oferta exclusiva de aulas particulares fora do horário escolar, sem integração com as atividades regulares da escola, isso aqui traz qualidade para a educação? E aí, o que você acha? Não, né, gente? Então, não é uma prática realmente pensando na educação especial, inclusive de qualidade. Não, né? B, a priorização da aceleração escolar como única estratégia de atendimento aos estudantes com habilidades, será que a única estratégia é pular o aluno lá de ano? Se ele está no 6º, ele vai para o 7º, enfim, ou pula, né, do 6º para o 8º. Não, né, gente? Não deve ser usada como única estratégia de qualidade para o atendimento desses alunos com superdotação. C. A realização das atividades de QI, quociente de inteligência, como critério único para a identificação do atendimento dos estudantes com habilidades, será que é uma unicidade perante somente avaliações de QI são válidos? Não, muito mais terapias, algo que vai realmente trazer a integração desse estudante, e o teste de QI não é o único, tá? Como critério único a identificação, a avaliação aí desse estudante. Por isso eliminamos. Na dele coloca a implementação de atividades extracurriculares enriquecedoras, diferenciadas. Olha que maravilhoso isso daqui. Que complementem e ampliem o currículo regular, promovendo o desenvolvimento das potencialidades do estudante. Isso daqui é o ideal, sim, para atender o meu aluno, né? E aqui na ele coloca a restrição do acesso dos alunos. Não, né? Já eliminamos também. Ok? Então, gente, gabarito letra D, que especifica realmente uma qualidade educativa para o atendimento do AEE, para os alunos da educação especial. E agora vamos finalizar aqui com a nossa questão 10,
que diz que a legislação brasileira reconhece a importância do uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, especialmente para atender as necessidades dos alunos com altas habilidades. Essas tecnologias podem ser ferramentas valiosas para estimular o desenvolvimento desses alunos e promover uma inclusão educacional. De acordo com a legislação para altas habilidades, assinale a afirmativa correta acerca do papel das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem desses alunos. Ok, vamos lá. A. As tecnologias não têm relevância para o processo de ensino-aprendizagem de alunos e altas habilidades, pois os alunos já possuem habilidades avançadas. B. As tecnologias são utilizadas apenas como forma de entretenimento para os alunos com altas habilidades, não sendo consideradas ferramentas educacionais. C. As tecnologias são utilizadas exclusivamente para avaliar o desempenho dos estudantes com altas habilidades, não sendo incorporadas ao processo de ensino. D. As tecnologias são recursos importantes para estimular o desenvolvimento das potencialidades dos alunos com altas habilidades e promover sua inclusão educacional. E E. As tecnologias são utilizadas apenas para compensar as dificuldades dos alunos com altas habilidades, não sendo consideradas como ferramentas de desenvolvimento de habilidades. Então, possivelmente, você já conseguiu identificar o gabarito, essa questão está bem tranquila, né? Então, gente, nós já falei isso aqui com vocês. Os alunos da educação especial, eles estão ali porque eles têm uma priorização em torno deste atendimento educacional especializado. É uma especialização do ensino para este público. Então, mesmo os alunos com altas habilidades ou superdotação, isso será olhado e ele tem direito a esse atendimento. Todas as secretarias o farão? Para todos os alunos? Nem sempre, tá, gente? Vai depender aí, cada caso é um caso, da disponibilização dos recursos, de profissionais, do quanto também a família está enganjada aí nesse processo, né? Para exigir, muitas vezes, que esses direitos sejam advindos, né? Então, a ideia justamente não é porque é um aluno, enfim, com potencial elevado aí, com a superdotação, com uma alta habilidade, que ele vai ser deixado de lado devido a isso, né? Porque muitas vezes pode ser isso lá na realidade que acontece. Mas tudo que visa auxiliar, seja uma tecnologia, seja um recurso, seja enfim, uma estrutura tecnológica e digital ou não, tá? A ideia é pensar que tudo que vem em prol do seu desenvolvimento será bem-vindo. Então, aqui, como a nossa questão ela exclui, né, algumas alternativas ali, ele fala que não tem relevância, apenas como forma de entretenimento, exclusivamente, né, ou fala que é para compensar as dificuldades, não, tá? Então, nós já temos o nosso gabarito aqui, que advém da relação da alternativa letra D, né, que fala que são recursos importantes para estimular o desenvolvimento das potencialidades dos alunos com as habilidades e promover a inclusão educacional, ok? Então, gente, finalizamos aqui a nossa aula, tá? Eu sei que são bastante questões e a gente está nessa caminhada aqui juntos, mas a cada ponto, a cada aula, a gente vai fechando algumas lacunas, tá? Qualquer dúvida, conte conosco, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.